Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te visite com vitórias e te honre muito. Deus te abençoe muitíssimo. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Pegue a sua família, se esforça, vença os obstáculos e venha buscar a Deus. Aqui em Jeremias 13 diz assim, eu falava ontem sobre esta palavra e vamos trazê-la novamente. Vamos no 13:7. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los, inclinar-se diante deles. Será como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem. Assim, eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. O Senhor mandou o profeta Jeremias ir comprar um cinto de linho, colocar na cintura. E o povo, então, estava vendo ele com aquele cinto útil, bonito, nobre, que linho representa algo nobre. E depois o Senhor mandou ele tirar e enterrar. Depois o Senhor mandou ele ir lá e desenterrar. E quando ele desenterrou o cinto, ele estava podre. E o Senhor fez esta analogia com o intuito de nos mostrar como você deve lutar para permanecer útil. O que deve fazer. Porque eles se tornaram inúteis espiritualmente para Deus. Eles estavam na condição apodrecida. Eles sofreram um apodrecimento. Eles sofreram um apodrecimento espiritual. Por quê? Porque não deram ouvidos a Deus. Porque se afastaram, permaneceram com o coração duro, arrogantes, soberbos. A Bíblia fala da soberba absurda. Ou aqui, na tradução NVI, fala do orgulho de Judá e do orgulho desmedido de Jerusalém. Sem medida o orgulho. Um orgulho, uma soberba, uma dureza no coração. Eles não estavam dentro do propósito de Deus, mas andavam segundo o propósito do coração deles. Do coração. Isso significa o quê? Deus fala, faz isso, a pessoa vai lá e faz outra coisa. A vontade de Deus não tem peso na vida da pessoa. Mas sim a vontade dela. A vontade de Deus não pesa. A voz de Deus é ignorada. Mas a vontade dela
aquilo que ela quer, que ela acha que é bom, é o que ela faz. Então ela não anda segundo o propósito de Deus, mas segundo o propósito do coração dela. O que interessa a ela. O que para ela funciona. Que ela acha que é bom, é naquela direção que ela segue. E assim estava, diz a Bíblia, Judá e Jerusalém. Inúteis espiritualmente, mortos, deteriorados espiritualmente. Totalmente deteriorados espiritualmente. Por quê? O que mandava, o que mandava neles? O orgulho, a soberba, a vontade deles, o que eles queriam, não o que Deus queria. E o Senhor queria que eles vissem a condição espiritual deles, porque sabe o que é pior? Tem gente que vai se iludindo através de uma religiosidade, um legalismo, um emocionalismo, de que ele está bem com Deus, está tudo bem com ele. E o orgulho, porque é muito difícil você não encontrar um religioso orgulhoso, todo religioso é orgulhoso, é soberbo demais. Ele normalmente é o senhor bambambam, ele conhece a letra, ele conhece tudo, ele sabe tudo. O resto é resto. Entendeu? Então, a pessoa acha que porque, bom, eu conheço isso, eu cumpro com essa regra, eu faço isso, aquilo. Bom, ele está assim com Deus. Carne e unha com Deus. E o Senhor queria mostrar a condição espiritual em que eles estavam. Eles estavam muito longe de Deus. Muito longe. Eles estavam muito distantes da vontade de Deus, de agradar a Deus. Muito distantes. O que dominava a vida deles era o orgulho, era a arrogância, era a vontade deles. Eles faziam as coisas dentro da conveniência, conveniente eu faço. Estavam na condição de podres espirituais, inúteis espirituais. Estavam deteriorados espiritualmente. Preste atenção nisso. Por quê? Porque eles não davam ouvidos a Deus. Eles invocavam outros deuses. Ah, bispa, mas então tá aí. Acontece que seja lá o que for, não necessariamente que você tenha comprado uma imagem e feito um altar na tua casa. Seja lá o que for, que ocupar o primeiro lugar na tua vida será um Deus. O que ocupar o primeiro lugar na tua vida será o seu Deus. E algumas pessoas param para ouvir o amigo, o mundo, o parente, o fulano, o cicrano. Ele ouve todo mundo, mas ele não ouve a Deus. Ele dá prioridade ao trabalho, ele dá prioridade à realização de tal coisa, de um curso, a um evento, mas ele não dá prioridade a Deus. Ele dá prioridade às vontades dele, mas ele não dá prioridade a Deus. Ele prioriza muitas coisas, mas não prioriza Deus. Ele se volta para muitas coisas, mas não se volta para Deus. Esse povo não me ouve. Esse povo não me ouve. Eles andam segundo o propósito do coração deles. Preste atenção. Um dia eles foram úteis para Deus.
Mas eles foram se perdendo e se tornaram inúteis. Um dia eles foram como aquele cinto nobre de linho, útil. Mas agora, o Senhor estava dizendo que eles estavam na condição do cinto apodrecido. Eles estavam podres na fé, mortos na fé, porque eles não entravam dentro do propósito, mas sim faziam aquilo que era a vontade deles. Eles não faziam a vontade de Deus, mas a vontade deles. Tinham um coração duro. Era só o orgulho que dominava. É só a vontade deles que dominava. Eles não estavam dispostos a se submeterem a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, que esse entendimento entre. Qual a sua condição espiritual? A deles estava deteriorada, podre. O Senhor disse que eles eram inúteis. Como aquele cinto que um dia foi útil se tornou inútil, eles se tornaram inúteis na fé. Por quê? Eles não ouviam a Deus, eles não se submetiam a Deus. E ainda sustentavam uma arrogância, uma soberba, um orgulho. E o Senhor não estava feliz com aquilo. Estava mostrando a condição em que eles estavam. Preste atenção. Se o Senhor está falando com você, em nome de Jesus Cristo, decida dar lugar ao crescimento, ao amadurecimento. Porque esse pessoal aqui, eles deram lugar ao apodrecimento. E se você se distancia de Deus, você para de crescer, você começa a morrer. O crescimento de ontem não é suficiente para suprir as necessidades de hoje. O que você aprendeu ontem, ouviu, adquiriu ontem, você deve lutar para evoluir mais hoje. E se Deus te der, o amanhã será o seu hoje, evolua e evolua. Porque muitos, ao invés de darem lugar ao crescimento, ao amadurecimento, estão como esse pessoal aqui. Estão dando lugar ao apodrecimento espiritual. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, não sei. O que desejar e se crer. Eu volto já para orarmos. O que aconteceu? Na verdade, eu já fui interna da igreja. E é difícil, gente, é difícil, mas eu vou conseguir. E o ano passado, 2010 para 2011, pela primeira vez em 8 ou 9 anos, eu não passei dentro da igreja a virada do ano. Tinha retornado com um noivo, passei com ele, fui na represa, coisa que todo mundo acha que é normal, eu não passei na igreja. Voltei o relacionamento com ele. E aí, quer dizer, já não passei o ano bem, já estava fora da presença de Deus, porque não adianta, o namoro sem Deus, o namoro, vocês sabem, se você se prostitui com seu namorado, com seu noivo, está tudo errado, já sai da presença de Deus. Você pode vir dar dízimo, vir em todos os cultos, não, está errado, você já não tem a benção de Deus. Então, meu namoro era um namoro mundano mesmo, eu conhecendo toda a palavra de Deus. E eu trabalhava num lugar, eu era muito próspera, porque eu trabalhava mesmo, mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, eu tinha meu namorado, tinha o meu salário de 5 a 7 mil reais mensal. Nada me faltava, mas eu sabia que um dia a casa ia cair, porque eu conhecia a palavra de Deus. E por volta de... Aparentemente, quando a gente se afasta, se distancia, parece que tudo está dando certo. Parece que tudo está fluindo. Nós passamos a viver de ilusão. De ilusão. Ela disse que nesse processo, ainda pela misericórdia de Deus, Deus guardou
porque sofreu acidentes do qual, geralmente, quem sofre o tipo de acidente que você sofreu, geralmente ou se arrebenta ou não sobrevive. Ela disse que inúmeras vezes uma angústia, uma dor na alma terrível tomou conta da sua alma, do seu coração. Desespero, dor de morte, desespero, tudo isso. Tudo isso, inclusive aí é lógico que isso era uma coisa óbvia, meu relacionamento se acabou em setembro, por terceira pessoa, mas isso já vinha tudo, né, era tudo um plano de Deus, Deus estava permitindo que tudo isso acontecesse. Eu nunca, desde quando eu saí da igreja, eu nunca pus álcool na minha boca, eu nunca tinha feito nada. E a partir desse dia, de setembro, eu comecei a beber, e quando o diabo vem, ele vem 7 vezes pior, então eu bebia, eu vivia em bagunça da noite, todo dia eu gastava R$200, 150, R$200. Se as pessoas que não tinham dinheiro, não, vamos sair, vamos, inclusive está o Mateus aqui, a Camila, são pessoas que hoje, graças a Deus, estão aqui comigo, e eu gastava dinheiro todo dia e não tinha paz, não tinha alegria. E onde eu fui para Fernandópolis, que fui levar uma pessoa para Fernandópolis, entre Votuporanga e Fernandópolis, eu bati num animal, numa vaca. Eu batia 140 km por hora entre Votuporanga e Fernandópolis, e mesmo assim eu consegui chegar até Fernandópolis, porque o Espírito Santo, Jesus me ama demais, eu fui escolhida, então Ele estava me dando mais uma chance. Para resumir a história, chegou dia 3 de dezembro para 4 de dezembro, era a Santa Ceia. A minha mãe, porque minha mãe estava de joelho, por isso que hoje eu estou de pé, minha mãe sempre orava por mim. 3 a 4 de dezembro, fomos num show aí do mundo, né? Fui num show, bebi um monte, passei a noite com um rapaz, nós estava tudo na casa da minha amiga, todo mundo lá, e era 9h15 da manhã, eu acordei desesperada. Acordei desesperada e fui colocando a roupa, falando, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Eu não sei como eu cheguei na igreja, só pedi para o meu amigo me levar até em casa. E eu cheguei em casa, só escovei os dentes, prendi o cabelo, então estava daquele jeito que todo mundo imagina, né? Com a cara de noitada, estava toda bagunçada, cheguei na igreja branca. Mas aquele dia, eu fiz uma nova aliança com Deus. Aquele dia eu falei, meu Deus, não aguento mais essa vida, porque o vazio que eu tinha, gente, eu tinha dinheiro, eu tinha carro, eu tinha um cargo, mas o vazio que eu sentia dentro do meu coração era tanto que eu queria morrer. Tinha dia que eu gritava no meu quarto, eu gritava, minha mãe é prova disso, que eu queria morrer. Morrer de verdade, eu queria morrer. E aí esse dia eu fiz uma nova aliança com Deus, ainda nem tinha acabado o culto, eu fui embora, mas falei, meu Deus, não ponho mais álcool na minha boca, não me prostituo mais, e igual o Senhor pregou agora, tudo que me atrapalha, eu vou eliminar hoje e agora. E foi isso que aconteceu. Cheguei na minha casa, na hora do almoço, falei meus amigos em casa, falei, a partir de hoje eu não bebo, eu não saio. Se vocês quiserem ficar comigo, vocês vão na mesma toada, se não, pode me abandonar. Isso foi onde Deus começou a fazer algo maravilhoso na minha vida. Aí, dia 17 de dezembro, eu passei muito mal, porque a guerra espiritual era muita. Para mim, vir aqui na sede, também para mim era muito difícil, era uma barreira. Porque aqui já foi minha casa, né? Então, eu senti uma mistura de sentimentos, né? O que as pessoas vão achar, quem que vai gostar, quem que não vai gostar, não adianta. Para voltar, gente, é muito difícil. Vou falar uma coisa para vocês. Você está lá fora ou está em outra denominação, vir para a igreja é uma coisa, mas se você é daqui de dentro, não sai, porque você tem que ter um esforço sobre-humano para voltar. Para mim entrar naquela porta, chegar aqui onde eu sento, que eu só sento aqui na frente, é uma batalha espiritual. Você tem que ter força, tem que ter coragem. É o Espírito Santo também, mas só que você tem que ter peito, senão você não consegue. Você tem que falar, eu quero Deus, eu quero mudar minha vida. Eu vou passar por cima do orgulho, eu vou passar por cima da vergonha, eu vou passar por cima do que eu penso ou que eu acho que os outros vão pensar, vou passar por cima de tudo, porque eu quero Deus. Eu quero Deus. Sabe por quê? Ela mesma sabe, ela disse isso a mim. Eu sentia, bispo, que era como se Deus estivesse me dando a última chance. E eu não podia deixar passar essa chance. Poderia ter sido a última chance. É importante que a gente entenda isso. E agarre as oportunidades que Deus nos dá. Ou a oportunidade que Deus nos dá. Porque esse dia do dia que eu falei que eu fui na ceia, gente, eu não sei como eu cheguei do meu carro
até aquela cadeira da igreja. Acho que a guerra espiritual estava tanta que eu, bispo, eu não me lembro. Eu já tinha dormido, não estava ruim nada, mas eu não me lembro. Resumindo, chegou para ser ano novo na igreja, não faltava do culto, peguei para valer. Nisso meus amigos foram indo atrás de mim. Meus amigos foram junto comigo. E aquilo eu precisava, porque eu levava todo mundo para bagunça. Então eu tinha que trazer todo mundo para a igreja. Isso eu senti uma vontade enorme. Eu tinha que levar esse pessoal para a igreja. Que ao mesmo tempo que eu paguei uma cerveja, então eu me sentia culpada. Minha sobrinha também, eu me sentia culpada por aquilo. Então eu tinha que trazer eles para cá. Aí passamos o ano novo, todo mundo junto aqui. Aí no começo de dezembro, meu patrão me deu férias, umas férias forçadas na época. Estava tendo muito problema na empresa comigo. E meu patrão me deu férias. E nós orando tudo, eu já não estava feliz, eu não queria mais ficar no que eu fazia, né? Eu ganhava muito dinheiro, mas como que você vai sair de um lugar que você tem uma estabilidade dessa? É muito difícil. Voltei a pedir minhas contas, falei, e agora? Sem salário, quem ganha 7, que está no mundo, gasta 8, 9. Então, sem salário, eu com carro para pagar, com dívida, na total dependência de Deus. Total, e agora o que eu vou fazer, meu Deus? E começamos a jejuar e fazer campanha de jejum, e Deus foi abrindo as portas. Comecei a vender um produto, né, uma representação. E na virada do ano também eu não tinha R$1 para dar naquela oferta da virada de agradecimento, que eu tinha que dar pelo menos R$20 mil no mínimo, né? O livramento que Deus me deu, e por eu ter voltado, por Ele ter me permitido que eu estivesse aqui de volta, eu daria a minha vida por isso. Mas eu falei, se eu dou dinheiro para comprar sapato, comprar roupa, se eu pego especial para sair para comer, eu não vou pegar, né? O único dinheiro que eu tinha, que era um dinheiro, um valor alto, peguei e fiz um cheque e dei. Nisso daí, uma semana, veio um voucher da TIM, de onde eu trabalhava, 3 vezes o valor que eu havia dado na virada do ano, que foi assim, uma salvação na época para mim e para todo mundo. Então, só comprovando em relação à oferta. Aí o que aconteceu? Vamos pedir, comecei a revender esses produtos, uma representação. Falei, mas não é isso ainda, meu Deus, a gente precisa de dinheiro agora, eu não tenho dinheiro, eu tenho conta para pagar, o que eu faço? Começamos a orar, fazer voto com Deus. Falei, já sei, já que a gente está mexendo com cabelo, etc e tal, falei para minha amiga, que faz parte de tudo isso também, vamos começar a fazer plástica capilar aqui, né? Vamos comprar uma cadeira, um espelho, pelo menos a gente vai começando a ganhar dinheiro já. Mas o que Deus tem para nós sempre é muito mais do que pensamos, muito mais do que agimos. Em 15 dias, nós abrimos um salão, tá? Maravilhoso. Nós temos aula com uma professora particular, estamos quase formadas, em questão de horas também, porque ela é particular. Assim, o que Deus fez uma coisa tão maravilhosa. Eu representava um certo produto, hoje eu sou distribuidora regional da região de Rio Preto, de Catanduva, de produtos de beleza. Então, assim, tudo Deus foi arrumando. Sem R$1 eu montei esse centro técnico, sem R$1 nós estamos sobrevivendo. Deus, a cada dia, minha vida é assim, não é a cada dia o seu mal, é a cada minuto o seu mal. Porque eu não tenho dinheiro para pagar agora alguma conta e de repente eu tenho e aparece. E assim vai indo a minha vida. Hoje, nós temos a representação, que é Hairstyle Representações, e temos o Espaço Hairstyle, quer dizer, uma pessoa que não tem nada, que não tem dinheiro, que chegou aqui totalmente desestruturada espiritualmente. Hoje, além de tudo isso, eu tenho as pessoas que eu amo, as pessoas que saiam comigo lá fora, aqui dentro da igreja. Todas essas moças aqui que vocês estão vendo são pessoas que estão comigo. Então, isso para mim é a minha maior alegria. O que eu tenho para dizer realmente para vocês é isso, não sai. Como o bispo sempre diz, o retorno é difícil. E não é para todos. Porque muitos saíram junto comigo e eu não vejo assim 1% do que os que estavam aqui, tá? Então, Deus faz, é só você ter um coração liberal, uma fé vitoriosa, não uma fé emotiva, igual o bispo disse, eu faço, não, eu tenho fé, tá ligado? Não me diz, não. Se Deus vê realmente a tua fé, Ele faz. Se Ele fez na minha vida, em questão de 2 meses, uma pessoa que estava desenganada pelas pessoas, que já me chamaram de prostituta, de vagabunda, entendeu? Hoje está dentro da igreja, hoje eu sou um exemplo de fé, eu creio nisso, hoje eu sou um exemplo de pessoas, não tem o que ninguém falar de mim, se falar também não tem problema, porque o meu Deus é o maior, meu Deus que está em mim, entendeu? E diga uma coisa para mim, você conhece os dois lados, é melhor a vida com Jesus ou sem? Com Jesus, porque o outro é puxado, gente, é difícil. Sem é difícil, é complicado, é muito triste, é querer a morte mesmo, é gritar e querer a morte. Abençoada? Abençoadíssima. Feliz? Muito. E não sai nunca mais? Nunca mais. Momento da oração. Ó Deus de Israel,
Eu oro para que o entendimento dessa pessoa seja aberto. Para que ela possa se ver neste momento. Para que ela possa ver, perceber a condição espiritual dela. Para que seja revelado a condição espiritual dela. Porque o Senhor está lutando para que ela se volte para o Senhor. Dê ouvidos à sua voz. O Senhor estava dizendo, esse povo não me ouve, esse povo não me ouve. Talvez o grande problema dessa pessoa é que ela não para dar crédito à sua voz. Ela não te ouve, ela não se submete ao Senhor. Ela vive endurecida. Ela vive com o coração fechado. Então, Senhor, que neste momento o entendimento dessa pessoa seja aberto. E que ela decida se quebrantar e deixar o Senhor moldá-la e controlar a vida dela. Que ela decida entrar no propósito do Senhor e resgatar aquilo que ela perdeu e buscar vida, receber a vida espiritual e não aceitar a morte espiritual. Que tudo aquilo que tem cegado o entendimento dela saia, que essa morte espiritual saia e entre vida agora, que ela seja regenerada espiritualmente. Deus dá força, dá visão, que ela saia da mornidão, do esfriamento. Se ela perdeu o primeiro amor, se ela está distante, que ela se volte para o Senhor. Se ela tem tido a oportunidade, que ela se volte para o Senhor. Cobre ela com teu sangue, a família, o lar e todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV. E abençoo, determinando milagres, soluções, definições, portas abertas, curas, libertações. Que o enfermo seja curado agora em nome de Jesus. Que essa pessoa receba saúde mental, emocional, física e espiritual. Que a condição espiritual dela mude completamente a partir desse momento. Que a situação que estava amarrada seja desamarrada, que a vida dela seja mudada. Abençoa todos que oram comigo. Meus amigos e companheiros semeadores que sejam abençoados, prosperados, enriquecidos, que tenham para emprestar e não tomem emprestado, que tenham com abundância, com fartura, porque tem semeado no teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. E se essa pessoa decidir plantar no teu reino, ela vai colher. Ela vai colher. O Senhor dá semente é para quem semeia. Então, meu Pai, desperta mais semeadores. Visita a todos. Onde esse programa estiver chegando, que mudança espiritual, transformação, vida estejam chegando também. E tudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Se desejar, pode ligar para nós. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Se esforça, se volte para Deus. Jesus está voltando. Não fique longe de Deus. Não aceite a mornidão, o esfriamento espiritual. Não aceite estar na condição de inútil, de deteriorado espiritualmente. Não aceite estar nesta condição. Rejeita, briga contra o orgulho, a arrogância, a soberba, a dureza. Entra dentro do propósito de Deus. Se volta para Deus. Deus tem te dado a oportunidade e tem chamado por você. Ele tem buscado por você. Reaja. Em nome de Jesus. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.